Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo o vídeo aí, né? Eu me chamo Iago Dantas e esse vídeo é produzido por mim e pela minha parceira Daniela Lima. A gente vai falar um pouco mais aí sobre esse molusco Nautilus pompilus, né? Como algumas pessoas, alguns estudiosos também conhecem esse animal como o fóssil vivo, né? E já já a gente vai explicar o porquê que algumas pessoas chamam esse molusco aí de fóssil vivo. Mas antes disso, a gente vai explicar um pouco sobre sua classificação, né? Como é que é dada ali a classificação desse animal. Também vamos falar sobre sua anatomia, vamos falar sobre o seu forrageamento, né? Como é que esse animal se alimenta, como ele faz ali para perceber a sua presa, né? E também vamos apresentar dados de alguns estudos feitos em relação a esse animal aí. Fizemos esse vídeo, né, por se tratar de ser um interesse já coletivo existente entre o nosso grupo, e também destacamos que é bem difícil você reunir informações a respeito desse animal, né? Não tem tantos estudos assim falando detalhadamente sobre esse animal. E achamos válido, né, compartilhar algumas informações, alguns estudos feitos a respeito desse animal tão fascinante. E aqui é a classificação desse invertebrado. Esse desenho é só para ilustrar um pouco melhor sobre sua anatomia. Conseguimos perceber ali a questão de suas brânquias, seus tentáculos, né? Esses animais eles podem apresentar de 60 a 90 apêndices tentaculares. Porém, o que mais chama a atenção nesses animais é a questão de sua concha, né? As conchas dos Nautilus pompilus, ela cumpre ali a função de flutuabilidade para o animal, né? Isso vai permitir que o Nautilus ele mergulhe e suba à vontade que preferir. E ele vai fazer isso controlando a densidade e o volume do líquido de dentro de suas câmaras, mais precisamente ali dentro de seus septos, né? O que vai acontecer? Dentro desses septos há um líquidozinho que ele consegue dar a capacidade de propulsão para esse animal, né? E isso vai fazer com que o animal tenha toda essa capacidade de flutabilidade, né? Por conta do seu mecanismo presente aí nas suas câmaras. E ainda falando sobre a anatomia desse animal, alguns estudos revelam que ela é um tanto primitiva, né, em alguns aspectos. Exemplo disso é o seu sistema visual, que não possui uma lente e por conta disso afeta a capacidade e a sensibilidade do olho. Esse animal ele utiliza muito o seu sistema quimiosensorial para fazer o seu forrageamento, né? Ele vai utilizar os seus tentáculos e também vai utilizar um par de rinóforos que ficam ali na região próxima aos seus olhos para fazer o seu forrageamento. Um estudo destaca bem a capacidade quimiosensorial desses animais. Nesse estudo foi observado que os machos da espécie de Nautilus pompilus na fase adulta são atraídos por excreções do reto de Nautilus pompilus fêmea na fase inicial de sua juventude. E ainda com esse estudo, né, é dito que esse comportamento pode ocorrer muito por conta da presença de feromônios que ficam ali nas fezes desses animais, né, que possivelmente esses feromônios são secretados por uma glândula presente no reto dessa espécie. Além disso, esses nadadores têm um modo de vida bentônico, né? E o que isso aí quer dizer? Esses animais vão sempre fazer o seu forrageamento, né? Eles vão sempre procurar comida em uma região próxima a um substrato. Esses animais se alimentam de crustáceos, de peixes, também são ditos animais necrófagos, né? Ou seja, eles podem se alimentar de carcaça de animais mortos. Ele é bastante solitário também, com hábitos noturnos. E esses animais vivem em profundidades descritas de 600 metros, com ocorrência maior ali nas proximidades de recifes de corais na região biogeográfica do Indo-Pacífico. Os náutilos têm sua reprodução sexuada e as fêmeas colocam ovos. Esses ovos são fertilizados pelos machos e eclodem em um intervalo de 8 a 12 meses. É válido lembrar também que a expectativa de vida dos náutilos é de 20 anos, porém os náutilos não atingem a maturidade sexual até os 15 anos de idade, ou seja, eles só vão estar aptos a se reproduzirem a partir dos 15 anos de idade. Dentre os predadores conhecidos dessa espécie, um que se destaca bastante é o próprio ser humano. A população de Nautilus pompilus ela sofre grandes perdas em razão da pesca excessiva dessa espécie,
para a comercialização de suas conchas. E isso é bem visível lá na região das Filipinas, onde tem certa ocorrência dessa espécie. Os náutilos são especialmente vulneráveis à pesca excessiva, né, devido ao seu lento desenvolvimento e sua lenta taxa de reprodução. E outra coisa também que influencia bastante a população de Nautilus pompilus são também as questões de mudanças climáticas. E por fim, né, como eu falei lá no início, muitas pessoas, muitos estudiosos, costumam chamar esse animal aí de fóssil vivo, né? E por que esse animal está associado a esse termo aí? Isso se dá muito por conta de que se trata de uma espécie que sofreu pouquíssimas alterações na sua anatomia e comportamento ao longo do tempo aí, né? Vale lembrar que estamos falando de uma espécie que tem fósseis datados de 500 milhões de anos atrás. Ou seja, antes mesmo dos dinossauros pisarem na Terra, os náutilos já existiam e eles conseguiram sobreviver a uma grande extinção das espécies que ocorreu na época.